Shalom, irmãos. Shalom. É muito bom estar aqui novamente, né? Nessa igreja, não no ambiente que a gente estava anteriormente, mas nesse novo ambiente que o Senhor tem dado para vocês. E eu quero compartilhar com vocês uma visão que Deus deu alguns dias atrás sobre essa igreja. Eu via um silo muito grande. E esse silo estava muito cheio de sementes. E eu me perguntava, né, falava com o Senhor. O silo, na verdade, representa um lugar de armazenamento, né? Que ou você coloca sementes, ou você coloca cereais, mas é um lugar de armazenar. E as sementes, eu entendi da parte do Senhor que é a palavra dele, o conhecimento que ele já tem dado. Então vocês aqui são um silo, que são repletos dessas sementes do Senhor, do conhecimento da palavra, do conhecimento da convivência com o Senhor, no relacionamento que vocês têm com Ele também, do alimento que vocês recebem aqui. Porém, irmãos, se um silo guarda sementes por muito tempo, o que acontece? Apodrece. Ou cria bicho, ou a semente apodrece. E Deus está mostrando isso para que vocês, cada um de vocês, como portadores da semente do Evangelho, entendam que é momento de sair semeando essa semente. Não é mais para guardar aqui, não é mais para receber e só reter. É para distribuir essa semente. Amém. Porque há muitas pessoas necessitando de conhecer o que você já conhece. Conhecer a salvação em Cristo, conhecer as coisas do reino de Deus, o ambiente da glória de Deus. E eu sei que isso não acontece não só aqui, mas em vários lugares a gente tem visto, né? Até na nossa igreja. As pessoas têm dificuldade de semear a semente, têm dificuldade de compartilhar até aquilo mais básico da salvação. Às vezes é aquele medo, né? E se eu falar e a pessoa não aceita Jesus? Mas na verdade, irmãos, a gente não pode ser como aquele servo da parábola dos talentos. Ele recebeu um único talento. E o que ele fez? Ele enterrou. Deus vai cobrar as sementes que Ele colocou na nossa mão. E cada um de nós tem a ação do Espírito Santo agindo em nós para distribuir essas sementes. E você não se sinta pequeno demais. Eu tenho só um talento, eu só tenho uma semente. Não se sinta pequeno demais, porque o Senhor, Ele quer que essa semente, ainda que seja 1, 2, 10, 500 sementes que Deus tem colocado na sua vida, seja transmitida para outras pessoas. Porque outras pessoas sabem muito menos do que você sabe sobre Deus. Muito menos. E elas estão com sede, estão precisando receber. E às vezes você não sabe falar bastante, como várias pessoas, pregadores, que têm essa habilidade de falar, mas você pode orar com alguém que está em necessidade. Você pode dar um abraço e falar do amor de Jesus. De alguma forma, irmão, pegue a semente que você já tem, o conhecimento da palavra, e semeia nas vidas. Semeia na vizinhança, semeia no seu trabalho. Olhe para aquelas pessoas e fale, elas não sabem nada, elas estão indo para o inferno. Semeie essas sementes, porque esse é um tempo. Vocês não podem mais guardar as sementes. Deus quer que vocês semeiem a palavra. Amém. Semeiem o que vocês já têm recebido dele. Amém. E Ele vai honrar a sua semeadura, porque quem rega, a gente às vezes não somos nós, às vezes é outra pessoa que rega, mas a nossa parte é falar, é transmitir a verdade do Evangelho e dizer a experiência que a gente tem com o Senhor e transmitir e fazer que outras pessoas conheçam Jesus. E esse celeiro vai ficar muito mais cheio. Vocês vão ter que aumentar esse lugar, aumentar, multiplicar esse lugar, porque se cada um que tem o conhecimento do Senhor, tem a palavra do Senhor, começar a semear, a
terra vai brotar, irmãos, a terra está necessitando de receber isso. E eu quero falar aos pais, você que tem filho pequeno, filho adolescente, não se esqueça, vocês são os primeiros responsáveis por semear a palavra na vida das crianças, semear a palavra na vida dos adolescentes. Não terceirizem isso para ninguém, nem para a igreja, nem para a escola, mesmo que seja uma escola confessional, não terceirizem para ninguém. Semeiem a palavra na vida dos teus filhos e até dos teus netos, porque você vai ver os frutos das sementes que o Senhor tem colocado na sua vida. Não deixe essa semente morrer, não deixa. Faz essa semente ir para a vida de outros e dar fruto na vida de outros. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, agora eu faço apelo e desço, porque a mensagem já foi. Glória a Deus. É muito bom estar aqui e já compartilhei isso da minha alegria, meu prazer, a honra que eu sinto de poder ministrar aqui nesse lugar, e expresso, pastor Valdeci, a minha gratidão e a honra que eu sinto mesmo de estar aqui. Obrigado por confiar em mim para ministrar as ovelhas que Deus colocou nas suas mãos. Obrigado por isso. Nós temos falado nesses dias com base em Hebreus, pegando Hebreus como base para que a gente desenvolva algumas palavras. Vimos no sábado a respeito do ontem, celebrando ontem o que já veio, a nossa história. Hoje pela manhã, celebrando o hoje, o que Deus está fazendo, a posição que Ele nos colocou, o ambiente espiritual em que nós estamos, a Sião em que nós podemos acessar. E agora à noite quero compartilhar sobre celebrando o amanhã, olhando para frente, os desafios que estão diante de nós, os vários desafios pessoais, desafios da igreja, desafios das famílias. São desafios que nós temos e temos que enfrentar mesmo, temos que encarar, temos que avaliar os custos como quem constrói a torre, como Jesus fala, e ir até o fim, não deixar pela metade, porque há muito que Deus quer fazer ainda através da vida dos irmãos. Eu quero hoje, agora, ler em Hebreus capítulo 12, eu convido você a abrir e ler comigo. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 25 até o verso 29. A palavra de Deus diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Pai, nós colocamos isso diante de Ti, pedindo graça, favor, revelação. Que o Senhor ministre o espírito de cada pessoa aqui, na medida em que cada um precisa, na medida da sede e da fome que há no espírito de cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, como nós já vimos ontem e hoje pela manhã, esse capítulo 12,
ele vem num contexto de perseguição, porque o autor de Hebreus está escrevendo para um povo que está sendo perseguido, muitos expulsos de Roma, muitos sendo presos, outros mortos, enfim, um momento de angústia no coração daqueles crentes. Ele então escreve e começa a falar da grandeza de Cristo, Cristo superior a todas as demais coisas que eles, crentes hebreus, ou seja, os judeus que se converteram. Então ele diz: olha, Cristo é superior, não se esqueçam disso, olhem firmemente para Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé, fiquem firmes, não se deixem abalar por mais nada. E ele diz: olha, à medida em que vocês andam firmados, olhando em Jesus, vocês experimentam um ambiente espiritual diferente, porque vocês não estão mais no contexto do Sinai, em que Moisés sobe o monte treme, o fogo está ali, trovões, relâmpagos. Vocês não estão mais nesse ambiente, vocês estão em Sião, vocês estão num ambiente espiritual diferenciado. Anjos, aqueles que são os mensageiros da parte de Deus em favor dos que hão de herdar a salvação, são milhares e milhares poderosos a serviço da igreja. Então ele diz: permaneçam firmes, mantenham a visão no alvo, não percam o foco disso. E quando perdem o foco, lembre-se, a disciplina de Deus vem para nos ajudar a deixar de lado todo o peso, deixar de lado o pecado, as coisas que nos desqualificam, as coisas que nos tornam lentos, vagarosos na nossa caminhada cristã. Deus manda disciplina para nos trazer de volta no caminho. Passamos pelos problemas, passamos pelas crises por causa disso, mas olhe para o sofrimento de Jesus. Quando você olha para aquilo que Ele experimentou, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, porque nele, por Ele, para Ele são todas as coisas, nele foram criadas todas as coisas, nada do que existe teria existido sem Ele. Então esse Deus, Jesus, Ele se faz homem, se iguala a mim e a você, e experimenta a morte mais humilhante que alguém podia experimentar, a morte de cruz. E Ele faz isso porque o Pai prometeu a Ele a alegria futura da redenção de homens e mulheres. Aleluia. Sim. Ele, olhando a proposta do Pai, Ele aceitou ir à cruz, e então trouxe para mim e para você a eterna redenção. Aleluia, por isso, glória a Deus. Então ele vem dizendo isso para aqueles crentes no meio da perseguição, para que eles se mantenham firmes assim. Ele está dizendo para mim e para você também nessa noite: fiquem firmes, se mantenham firmes, mantenham os olhos firmes em Jesus, porque não importa o que esteja acontecendo, Deus está cuidando de você, e Ele vai conduzir a sua vida, vai conduzir os destinos dessa igreja, aquilo que Ele planejou desde a eternidade passada. Mas Ele faz aqui uma advertência, porque quando chega nesses versos 25 a 29, isso é uma advertência que Ele está fazendo para encerrar esse capítulo, mas é uma transição para o 13. Mas Ele está dizendo aqui: olha, lembre-se de uma coisa, Deus vai fazer abalar todas as coisas. Ele vai fazer abalar céus e terra. Tudo que precisa ser abalado será abalado. Não importa o momento que você esteja vivendo, não importa se você está tranquilo, está em paz, tudo correndo bem, se você está no meio de uma crise, não está, não importa. O que importa é, Deus diz, Ele vai trazer momentos na nossa vida em que nós seremos abalados, e Ele vai abalar o que precisa ser abalado. Se os nossos olhos não estiverem colocados em Jesus, sofreremos o abalo. Mas se estivermos fixados os nossos olhos em Jesus, permaneceremos firmes. Lembra que Jesus ensinou na casa edificada sobre a rocha? Ele diz: olha, aquela que era edificada sobre a areia, veio a tempestade, veio o vento forte e ela ruiu, ela não se sustentou, ela estava sobre a areia, mas aquela que estava sobre a rocha permaneceu firme, porque ela estava na rocha, e a rocha é Cristo. Então, se nós estamos com a nossa vida firmada em Jesus, pode vir o abalo que for, permaneceremos, porque Ele está dizendo aqui nesse texto: o que precisa ser abalado será abalado, para que as coisas que são preciosas permaneçam. Então, quando você está firmado em Jesus, pode vir o abalo, mas você fica de pé. Amém. Você permanece firme. As coisas podem acontecer de forma que você não entenda,
Momentos podem vir na sua vida e você não tem respostas. Quantas vezes passei por momentos, crises, dificuldades, olhava para o horizonte, não tinha resposta, parecia que Deus tinha silenciado, não estava falando. Deus sempre fala, mas a gente não escuta. Então naquele momento, para mim, Deus estava em silêncio, e muitas vezes não entendendo o que estava acontecendo, mas era nesse momento que eu tinha que continuar caminhando. Certa vez eu compartilhei na igreja, mais de uma oportunidade, dizendo assim: eu creio que Deus me colocou no ministério porque eu sou teimoso, porque eu não paro. Aí eu entro na crise, eu passo pelos momentos difíceis, não é? Você já passou por crise? Crise de fé? Sim. Pastor também passa por crise de fé, viu, gente? Então, eu já passei por crise de fé. Não conseguia crer, não conseguia olhar para as coisas e vislumbrar ali possibilidades. Mas sabe, eu continuava caminhando. Porque Hebreus diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Amém. Nós não somos dos que retrocedem. Então não importa se eu estou entendendo, se eu estou sentindo alguma coisa boa, ou se eu não estou sentindo algo bom, eu continuo caminhando, porque o Senhor está comigo, e Ele vai me empurrando. Eu continuo caminhando porque Deus é comigo. Por isso o verso 27 diz: ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Aquilo que está firmado na rocha permanece. A sua esperança no recurso financeiro, no dinheiro, na casa, na família, no emprego, a sua expectativa no governo, tudo isso não tem valor algum se você não está na rocha. Porque o que te mantém de pé é a rocha. É a rocha. É a rocha. Muitas vezes eu converso com alguns irmãos, estão com problema no serviço. Poderia ter ganhado uma promoção e não veio a promoção, não pôde fazer aquela venda que sonhou, estava negociando a venda e não conseguiu fazer. Eu digo, é Deus quem abre a porta, não é o seu chefe, não é o seu patrão, não é a empresa onde você está, é Deus quem abre a porta. E quando Ele abre a porta para você fazer aquele negócio, Deus vai abrir, você vai fazer, e não importa quem seja contrário. Mas se o Senhor quiser nos levar para a disciplina, Ele pode fechar essa porta, e não fazemos. E sabe por que Deus faz isso? Para corrermos para Ele, corrermos para a sua presença e dizer: Deus, não estou entendendo nada, era para dar certo e não deu, eu estou aqui, Senhor, ser comigo, me abençoa, toma minha mão, me guia nesse processo. As coisas que têm que ser abaladas serão abaladas, mas as inabaláveis permanecerão. Eu quero pegar um exemplo bíblico, mas também prático para nós, para que a gente possa entender esse processo de Deus na nossa vida. Está lá em 1 Coríntios capítulo 9, eu vou pedir para você ler junto comigo. 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos ler do verso 23 até o verso 27. O apóstolo Paulo ele usa uma figura de linguagem que para nós ela vai ser muito útil. Ele diz assim, 1 Coríntios 9, 23 a 27: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então Paulo vem dizendo aqui: fiz-me tudo, para com todos, está falando antes, o texto que vem antes,
fiz-me tudo para com todos a fim de salvar alguns, né? Ele entra aqui no verso de número 23, dizendo: nós somos cooperadores, porque nós estamos cooperando com o Senhor nesse processo do Evangelho. E então ele compara esse processo da nossa vida cristã, de permanecer firme com o atleta cristão. Ele diz assim: todo atleta em tudo se domina, ou em outra versão, de tudo se abstém. Para e pensa num atleta, não é? Um atleta na Olimpíada, não é? Num campeonato de futebol, de basquete, enfim, pensa no atleta o quanto ele tem que deixar coisas de lado, como ele tem que se regrar, tem que dormir na hora certa, a quantidade certa, ele tem que se alimentar da forma certa, não é? Quando nós olhamos aquelas competições, né, de Olimpíada, né, corridas, 100 metros rasos, nós não imaginamos todo o sofrimento, toda a dedicação, todo o esforço feito por aquele atleta para chegar naquele nível e alcançar a coroa, alcançar o primeiro lugar. Ele está dizendo aqui que todo atleta que de fato é atleta, ele se abstém do que for necessário, ele abre mão, ele deixa de lado o que precisa ser deixado de lado. Aliás, uma das coisas que nós muitas vezes temos dificuldade é deixar de lado as coisas que não cooperam para a nossa carreira cristã. O que eu quero dizer com isso? Há coisas que são boas, nós podemos fazer, mas a pergunta que a gente tem que fazer é: isso coopera com a minha caminhada com Jesus? Isso coopera com aquilo que Deus tem falado que vai fazer na minha vida? Se não coopera, pode ser bom, eu deixo de lado. Se não vai aumentar a minha caminhada com Deus e a intensidade do meu relacionamento com Deus, eu deixo de lado, porque não está cooperando. Então ele está dizendo aqui que todo atleta, ele se abstém do que for necessário, ele abre mão. Agora eu quero ler um outro texto, você vai ler junto comigo. Vamos lá para Hebreus, nós lemos ontem esse texto, no capítulo 12, os versos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2, vamos apenas lembrar, né, para quem esteve aqui ontem e hoje de manhã, né, nós lemos esse texto, versos 1 e 2 de Hebreus 12. Veja só o que o autor de Hebreus está falando: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. É interessante porque os dois textos, tanto 1 Coríntios 9 quanto Hebreus 12, nos falam para olharmos o alvo. Quando olhamos para Hebreus 12, ele está dizendo, olhando firmemente para Jesus. Jesus é o nosso alvo, e Jesus olhava para um alvo também. Jesus olhava para o alvo proposto pelo Pai, pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz, ou seja, para chegar no alvo, para chegar naquilo que havia sido proposto, para alcançar a coroa final, ele suportou a cruz e então recebeu a recompensa, que é você. Então ele recebeu aquilo que havia sido proposto pelo Pai. Em 1 Coríntios 9 diz que há um alvo para nós, uma coroa que nós temos que perseguir, e Jesus é esse alvo. Correr olhando fixamente para Ele. Nenhum corredor que está competindo seriamente fica olhando para a plateia. Você já viu por acaso, né, uma corrida 100 metros rasos? E aí o sujeito, ele está lá, ele se preparou o ano inteiro, 2 anos se preparando, 4 anos se preparando para a Olimpíada, e ele chega naquele momento crucial, ele começa a correr olhando para a plateia, e começa a acenar para o pai e para a mãe que está sentado lá. Você já viu isso?
Não faz isso. Simplesmente ele mantém o alvo em mira. Ele olha para frente. Ele sabe que ali há um ponto de chegada. Então, quando ele está se preparando, ele está olhando. Quando ele sai, ele está olhando. E quando ele chega porque ele não perdeu de vista o alvo. Havia um alvo e ele não perdeu de vista. Correr olhando fixamente para Jesus, assim como Jesus fez, olhando para o alvo do Pai. 2 Coríntios capítulo 2, os versos 4 e 5 diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o alistou. Então ele abre mão do que for necessário. E ele diz: semelhantemente, da mesma forma, o atleta, ele vai correr, ele vai competir de acordo com a regra daquele que o alistou. Há uma coroa incorruptível que nos aguarda. Ele está dizendo aqui: todo atleta, ele corre para alcançar um alvo, uma coroa. Aqueles que correm nos estádios querem uma coroa corruptível, mas eu e você queremos uma coroa incorruptível. Há algo eterno que nos espera. Amém? Amém. Há uma coroa incorruptível que nos aguarda. E eu e você não podemos perder isso de vista. É interessante porque ele diz aqui que nós devemos correr com perseverança. E ele, lá em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz assim: eu corro também eu, não sem meta. Eu luto, não como desferindo golpes no ar. Eu não perco tempo. Eu sei que existe uma guerra. Eu sei que existe uma luta. Eu sei que existe um inimigo que se levanta contra mim. Então eu luto com ele para o derrubar, para o destruir. O inimigo não prevalecerá contra mim. Você entende o que Paulo está falando? Ele está dizendo: eu estou no meio de uma guerra. Eu estou competindo e eu sei que há um inimigo que vem contra mim. Eu sei que é um inimigo que se levanta contra a minha vida. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós estamos lutando contra o reino das trevas. E quando o inimigo vem contra mim, eu não posso ficar desferindo golpes no ar. Eu tenho que acertar para derrubar. Amém. Silêncio, pastor. Quando o inimigo se levanta, ele tem que cair. A palavra de Deus diz: toda arma forjada contra você não vai prevalecer. Aquele que se levantar contra você tem que cair. Mas a pessoa que Deus vai usar para fazer esse inimigo cair é você mesmo. Por isso ele completa o pensamento quando ele diz: eu estou lutando não como quem desfere golpes no ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo. Posso convidar você a fazer assim? Levante seu dedo. Faz assim, bem alto. Isso. Agora faz assim: o inimigo sou eu. Eu estou no meio de uma guerra e o inimigo quer me derrubar, mas esse inimigo não se chama diabo. O inimigo sou eu. A Bíblia diz que eu tenho 3 adversários contra quem eu luto: o mundo, a carne e o diabo. Mas o mundo e o diabo não conseguem me tocar se a minha carne está subjugada ao Espírito Santo. O mundo não consegue me seduzir se os meus olhos, se a minha mente, se o meu coração, se a minha alma estão submissos ao Espírito Santo de Deus.
O diabo não consegue vencer a tentação, ou na tentação me vencer, porque eu sei que eu estou submisso ao Espírito Santo de Deus. Então o único que pode me derrubar sou eu mesmo, é a minha carne. Por isso a maior guerra que eu tenho está dentro de mim. É eu tentando ter o domínio da minha própria vida. Então o inimigo sou eu. O inimigo é você. Amém? É difícil isso, né? Mas essa é a grande verdade. Eu sou o meu maior inimigo. A Bíblia diz: todo atleta em tudo se domina. Quando o apóstolo Paulo escreve sua carta aos Gálatas, ele fala sobre a carne e o espírito. Ele diz que a carne milita, ela guerreia contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque a carne não quer que eu e você vivamos aquilo que Deus planejou. A carne quer satisfação. Então há uma batalha dentro de nós. Eu luto não como desferindo golpes no ar, não é autoflagelo, então eu vou me castigar, mas eu luto contra a minha carne. E quando eu luto contra a minha carne, eu abro mão do que for necessário, porque existe um prêmio que me espera, existe uma coroa que me aguarda. Então eu vou deixar de lado aquelas coisas que me tornam pesados, vagaroso, aquilo que me segura, aquilo que me desqualifica. Eu vou abrir mão dessas coisas, porque há uma coroa que me aguarda. Eu estou em guerra, eu estou de olho no prêmio, por isso os meus olhos estão no Senhor. A Bíblia conta a história do rei Josafá, e um momento crucial na vida daquele rei foi quando os inimigos se armaram, rodearam toda a cidade, e a notícia que chega para ele é: vamos ser destruídos, vamos ser mortos, o inimigo é muito mais poderoso do que nós. Então o que Josafá faz? Ele sabe que de fato, o seu olhar humano como rei, ele conhecia o seu exército, eles seriam derrotados, ele sabia disso. Acontece que quem anda, como nós vimos hoje pela manhã, quem vive no mundo espiritual, não depende das coisas da terra. Josafá não olhou para as coisas da terra, ele foi orar, ele foi buscar o Senhor. E quando ele busca o Senhor, Deus fala com ele: nessa peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé e vede o livramento do Senhor para convosco. Então o que ele faz? Ele prepara os adoradores e coloca os adoradores lá na frente. Eu imagino que os levitas adoradores estavam ali na frente do exército deles, e talvez até pensando: seremos os primeiros a ser mortos, não somos soldados. Talvez temerosos, porque as primeiras momentos de embate seriam com eles ali, eles não estavam acostumados com aquilo. Mas Josafá tinha uma palavra da parte de Deus, e quando você aprende a ouvir Deus, você abre mão de tudo e você vai entrar em qualquer guerra, porque você sabe que quem ganha é o Senhor, quem luta é Ele. Então Josafá manda os cantores primeiro, e quando chegam no arraial do inimigo, já estão destruídos, vencidos pelo Senhor. É isso, os meus olhos estão postos em Ti. Foi o que Josafá falou: Senhor, os inimigos são fortes, os inimigos estão aí, é um exército poderoso, mas os meus olhos estão postos em Ti, os meus olhos estão colocados no Senhor. Neemias passou por algo semelhante. Ele chega e começa a reconstruir os muros de Jerusalém, e quando os seus inimigos começam a ver que ele está tendo êxito na sua tarefa, eles começam a buscar formas de embaraçar aquele trabalho, até que chega um momento que ele recebe o recado desses inimigos dizendo: olha, vem cá, deixa o trabalho aí, vem conversar conosco, vamos nos assentar e discutir essa questão. E a resposta de Neemias foi: estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Quando você tem um olhar no alvo, você não para por qualquer coisa.
Você não se detém na sua caminhada. Você sabe que existe um alvo e você quer perseguir aquele alvo, e você vai abrir mão de qualquer coisa. Neemias podia ser um político. Bom, política é a arte de sentar, conversar, né, tornar possível aquilo que parece impossível nas conversas, enfim. Então ele poderia dizer: bom, eles são inimigos, vamos sentar, vamos conversar. Mas ele disse: eu tenho um alvo, eu não posso perder tempo. Eu tenho um alvo, eu vou perseguir o meu alvo, eu não posso parar, não vou perder tempo. Há uma coroa que me aguarda. Amado, o que Deus está nos chamando nessa noite é: incendeie a sua alma com um desejo de alcançar a coroa. Incendeie o seu coração, coloque lenha seca na fogueira. Deus já tem colocado a fagulha do seu espírito em nós. Há algo em você que arde. Você está aqui por causa disso. Ninguém viria a esse lugar nesse momento se o Espírito de Deus não trouxesse. Às vezes nós pensamos: eu saí de casa porque eu quis, eu gosto de estar na igreja, porque a minha esposa chamou, porque o meu marido chamou, porque meu pai chamou, porque eu tive que vir com minha mãe. Às vezes pensamos nas coisas mais triviais como razão de estar num lugar como esse, mas eu quero dizer: Deus usou o seu marido, Deus usou a sua mulher, Deus usou o seu filho, Deus usou o seu pai. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse. É Deus trazendo você para Ele. Então eu quero dizer que há uma fagulha do fogo do Espírito de Deus atuando na sua vida. Coloque lenha seca nessa fogueira. Aumente o fogo dentro de você. Comece a olhar para os alvos, as coisas que estão na frente, as palavras proféticas que Deus já liberou sobre essa casa, aquilo que Deus tem prometido fazer neste lugar. Acabamos de ouvir aqui algo. Você tem sementes. Deus deu sementes. Então olhe com fé para isso. Deus trará colheita abundante. Deus trará colheita. Amém. Quando Eliseu era profeta em Israel, os inimigos também vieram e rodearam a cidade. O seu moço chega e diz: Senhor, vamos ser mortos e destruídos. E a resposta de Eliseu para ele foi, na verdade, uma oração ao Senhor. Senhor, abre os olhos dele. Eliseu não pediu: Senhor, manda um exército de fogo. Eliseu não pediu: Senhor, manda carruagens, cavalos de fogo, um exército de anjos. Ele disse: Senhor, abre os olhos dele. Sabe o que é isso? Nós compartilhamos hoje cedo. Quando nós estamos no ambiente espiritual, quando aprendemos a viver com os olhos no espiritual, nós vemos o que outros não veem. Sabe por que Eliseu não pediu ao Senhor para mandar o exército de fogo? Já sabia que estavam ali. Porque ele, vivendo no mundo espiritual, vendo as coisas do mundo espiritual, já tinha visto que Deus já tinha mandado o seu exército. Sim. O moço que estava olhando apenas para o exército inimigo não tinha conseguido ver as coisas espirituais. Então aqui vai uma lição. Depende de onde você está olhando, para onde você está olhando, onde você coloca o seu olhar. Se você olha para as coisas naturais, você vai ver coisas naturais. Mas se você coloca o seu olhar no espiritual, você vê coisas que outros não veem. Lembra de Elias? Elias chega para Acabe e diz: olha, não vai chover, por 3 anos não vai chover, por 3 anos e meio não chove. Depois desse tempo, ele volta para o rei e diz: olha, eu ouço agora ruído de abundante chuva, melhor você caminhar, pega sua carruagem e vai. E aí o que acontece? Elias sobe um monte, ele vai orar, e o moço dele, o acompanhante, o moço de ordens, né? Ele está ali com ele, e ele diz para o moço: vai lá para a banda do mar e olha. E o moço vai e olha e volta dizendo: não vi nada. E Elias manda: vai a segunda vez, vai a terceira vez, vai a quarta vez, a quinta vez, a sexta vez, na 7ª vez, o moço volta dizendo: eu vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Elias diz: vem tempestade aí. Para o moço era uma nuvem pequena, para Elias
tempestade. Aleluia. O moço via apenas algo pequeno. Elias via o que Deus estava fazendo. Ele conseguia enxergar além. Deus estava fazendo algo grande. Aleluia. Deixa eu contar uma experiência que nós vivemos lá na nossa igreja, alguns anos atrás. Nós estávamos num templo muito pequeno, era bem pequeno mesmo, cabia apertado, muito esforço, 100 pessoas. E quando nós estávamos ali, Deus também estava começando um mover do Espírito, algo novo para nós, e aquilo tocando as pessoas, trazendo pessoas novas, de forma que já não estava mais cabendo. Tinha uma janela do lado, né, no templo, e já pessoas estavam ficando em pé do lado de fora do templo para acompanhar o culto de pé pela janela. E a gente vendo aquilo, nós começamos a pedir a Deus um lugar novo. O Senhor nos desse um espaço novo, né, que a gente pudesse crescer, mas a gente não sabia exatamente o que fazer. Então começamos a procurar um lugar para alugar, e foi grande a frustração quando nós descobrimos que donos de alguns barracões, né, tinha um perto de nós ali, eles não queriam alugar para a igreja. Nós chegamos a negociar o aluguel, né, praticamente assinar o contrato. Quando fomos na imobiliária, ele falou: olha, o dono voltou atrás, ele não quer alugar porque é para a igreja não aluga. Então nós começamos a pensar na possibilidade de comprar um lugar. Começamos a negociar com um imóvel perto também, que era ideal para nós, com salão, com salas, enfim, teria tudo aquilo que a gente ia precisar. E aí nós começamos a negociar, e de repente o dono do imóvel vendeu para uma escola que tinha ali perto também, e ficamos muito frustrados. Nesse meio tempo de busca, nós resolvemos levantar uma oferta de amor, e era um final de ano, e nós desafiamos a igreja a orar e a buscar de Deus aquilo que cada um poderia dar, o seu melhor para Deus. E então levantamos uma oferta, era o mês de dezembro, se não me engano, e levantamos uma oferta de amor. Naquela época, o dólar, ele era aproximadamente 1,2, né? Ainda estava naquela fase do dólar baixo, e aí nós levantamos o equivalente a $60 mil naquela época. Para uma igreja pequena como a nossa, foi um milagre extraordinário. Mas teve gente que deu joia, carro, teve gente que deu televisão, deu parcelas em dinheiro. As pessoas se esforçaram, se doaram, levantamos aquela oferta. E então começamos a buscar lugares. Nós tínhamos o nosso prédio, que a gente poderia vender, juntar aquele dinheiro e então comprar algo maior. E aí começamos a nos animar com aquilo, só que as portas estavam se fechando. Até que chega um momento em que um irmão vem e diz assim: olha, eu conheci um lugar ideal, você precisa ir lá conhecer. E aí eu não queria ir, sabe por quê? Porque ficava no centro da cidade, 10 vezes maior do que aquele que a gente estava. E eu não estava querendo muito ir, porque eu não estava acreditando, eu não estava com fé suficiente para acreditar que Deus pudesse nos dar aquele lugar. E aí eu não fui por várias semanas, até que um dia ele insistiu comigo e disse: vamos lá. E o dia que eu entrei naquele ambiente, né, no salão, num terreno grande, 2.800 metros quadrados, e já tinha uma construção muito bem feita, antiga, mas bem feita. E então, quando entrei naquele lugar, eu fiquei maravilhado. Eu disse: Deus, é isso, esse é o lugar. Só que nós tínhamos 60 mil e aquele lugar valia 390 mil naquela época. Então imagina o desafio para nós. Nós teríamos que levantar no mínimo mais 300 mil numa igreja bem pequenininha. Então começamos a orar. E aí, algumas semanas depois, tivemos um momento do culto em que Deus me deu uma visão. E naquela visão, o Senhor falou ao meu coração: dá todo esse recurso para missões, que eu dou o templo de graça para vocês. Quando eu ouvi aquilo, irmãos, o meu coração saltou pela boca. Estou sendo sincero.
começou a bater e eu comecei a perder o ar. Eu percebi, eu entendi que era Deus falando comigo, mas ao mesmo tempo a minha alma começou a lutar, a minha carne começou a lutar. Como dar o dinheiro para missões depois fica sem nada? Como é que vai fazer? E então eu guardei aquilo comigo, compartilhei apenas com Gisele e colocamos aquilo diante de Deus. Durante a semana eu pedi sinais ao Senhor, não vou entrar em detalhes aqui, porque aí são muitas coisas, muitos detalhes. Mas durante a semana eu pedi muitos detalhes ao Senhor, e Deus foi confirmando, falando ao meu coração em vários momentos. Então no domingo seguinte, eu cheguei para a igreja, compartilhei o que Deus tinha falado comigo, falei daquelas confirmações, e os irmãos imediatamente começaram a, amém, 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 vamos lá tudo para missões. Eu disse, não, agora não. Nada de entusiasmo agora, estão muito apressados. O que eu quero é que vocês orem por uma semana. Não quero que ninguém seja a favor de pegarmos toda essa oferta e darmos para missões apenas porque o pastor falou de púlpito. Então você vai orar e vai pedir a Deus para falar com você. Domingo que vem nós tomamos a decisão. Esperamos mais uma semana. No outro domingo, tivemos o culto normalmente. Quando eu terminei a mensagem, eu disse, irmãos, domingo passado eu compartilhei o que Deus estava falando. Se você crê que foi Deus e que aquilo que nós temos que fazer é doar esse dinheiro para missões, então você vai ficar de pé, porque eu quero saber quem está comigo e quem não está, quem vai e quem não vai, quem apoia e quem não apoia, não é? Então você vai ficar de pé. Agora, se você tiver uma vírgula de dúvida, eu prefiro que você fique sentado. Desafiei a igreja, e a igreja inteira ficou de pé. Glória a Deus. Naquele momento nós oramos e nós consagramos todo aquele dinheiro para missões. Dissemos, Senhor, não vamos usar um tostão desse dinheiro para comprar imóvel para templo. O Senhor disse que nos dará, então o Senhor vai dar. Então consagramos aquele dinheiro para missões. Quando foi na terça-feira seguinte, eu estou em casa, toca a campainha, eu vou atender. Era um irmão que não era da nossa igreja, mas ele estava no culto domingo. E ele disse, pastor, eu posso entrar e conversar com o senhor? Pode. Então ele disse, eu estava na sua igreja no culto de domingo, e quando vocês fizeram aquela oração, Deus falou comigo, isso é com você, você vai dar esse tempo para eles. Meu coração já está batendo forte aqui, só de lembrar, né? Irmãos, eu não sabia se eu pulava, se eu caía, se eu ria, se eu chorava. Eu não sabia como reagir naquele momento diante daquilo que ele tinha acabado de me falar. Ao mesmo tempo eu fiquei assim, irmão, cuidado, não vai se endividar, não vai criar uma situação financeira difícil para você, né? Pode ser que não tenha sido o Espírito Santo, foi a sua alma que falou. E comecei a ponderar e disse, não, pastor, fica tranquilo, Deus falou comigo. Então eu só quero autorização para negociar em nome da igreja. E eu disse, bom, se é assim, não é? Aí orei com ele, abençoei a vida dele, e ele foi. No dia seguinte, não demorou mais do que 24 horas, no dia seguinte, ele voltou à minha casa. E quando ele entrou, ele trouxe um molho de chave. Ele disse, pastor, negociei o imóvel. Ele pertence à igreja agora. Aleluia! Foi uma festa no domingo seguinte. Tive que segurar a notícia até domingo, pastor. Segurei até o domingo para poder compartilhar com a igreja toda reunida e dizer, Deus fez o milagre, Deus foi fiel, Ele prometeu, Ele cumpriu o que Ele havia dito que ia fazer. Obrigado. Então, nós vivemos aquele momento extraordinário, marcado na nossa vida. Mas aqui tem uma lição. Existe um princípio aqui. O que você tem possui limites, mas o que você tem nas mãos de Deus é ilimitado. Aleluia! Glória a Deus. O que nós tínhamos era pouco para comprar aquele imóvel, mas aquele pouco colocado nas mãos de Deus se tornou ilimitado. Aquele pouco era o nosso tudo,
E quando nós entregamos o nosso tudo, Deus fez um milagre na nossa vida. Eu fico pensando em algumas situações que a Bíblia nos fala. Uma multidão faminta estaria ao redor de Jesus, e Jesus diz: precisamos alimentar essa multidão. O que é que vocês têm? Para Filipe havia apenas uma necessidade, alguns pães e peixes, e ele disse: tem 200 dinheiros, vão bastar. Mas nas mãos de Jesus, alguns pães e peixes alimentaram uma multidão. Uma página de gibi, recentemente eu li isso no jornal, uma página de gibi do Homem-Aranha, da primeira vez que ele vestiu o uniforme preto, foi vendido por 3 milhões de dólares. Essa mesma página, na minha mão, seria apenas para acender uma fogueira. Entende? Depende da mão de quem está. Quando você entrega nas mãos de Deus as coisas, se tornam ilimitadas as possibilidades. Quando você pensa em algumas situações, como a de Moisés, ele tinha nas suas mãos um galho. Era um galho de uma árvore qualquer. Como diz a música, um galho seco de uma árvore qualquer. Nas mãos dele, guiava ovelhas. Mas quando ele entregou esse galho nas mãos de Deus, abriu um mar. E 3 milhões de pessoas passaram em seco. 5 pães e 3 peixes. Para o menino era uma refeição. Quando ele entregou tudo, alimentou 10 mil pessoas. Moisés tinha um chamado da parte do Senhor. Quando Moisés quis fazer as coisas com a sua força, do seu jeito, com os seus planos, ele matou um egípcio. Mas quando Moisés aprendeu a confiar na força do Senhor, o exército egípcio foi destruído. A questão não é o que você tem. A questão não é a sua possibilidade, não é a sua capacidade. A questão não é o seu recurso, não é a sua habilidade, não é o seu talento. A questão é na mão de quem está. Quando você pega o seu pouco, mas o seu pouco é o seu tudo, e você coloca nas mãos do Senhor, o pouco se torna ilimitado nas mãos de Deus. Aleluia, Jesus. Então a questão não é o que, mas nas mãos de quem está. A pergunta que eu faço é: o que é que Deus tem nas suas mãos e que você ainda está retendo? Ou o que é que você tem nas suas mãos e você olha e diz: isso é muito pouco, eu não sou capaz, não tenho condições. O que é que você tem nas suas mãos de recurso e você acha que não vai conseguir nada? Eu quero dizer para você: coloca nas mãos do Senhor, porque Ele é aquele que é capaz de transformar o pouco em recurso ilimitado. Quando Jesus chama aqueles 12 homens para caminhar com Ele, eram pessoas que não tinham nenhuma expressão na sociedade. Mas 12 homens andaram com Jesus. Um se perdeu, mas aqueles 11 transformaram o mundo. Como eu sei disso? Você está aqui. Amém. Porque 11 homens fiéis nas mãos do Senhor é recurso ilimitado para Ele fazer o milagre do Evangelho chegar até nós. A questão é: qual é o recurso que você tem em suas mãos? É uma semente, como foi colocado aqui? São sementes que Deus te deu. O que é que você tem pensado na sua vida? Tem dito: Deus, eu quero perseguir esse sonho que o Senhor colocou no meu coração, mas eu não tenho condições de chegar lá. É alto demais, é grande demais, é caro demais. Eu quero dizer: Deus transforma o seu pouco em ilimitado, quando o seu pouco é o seu tudo e o seu tudo entregue a Ele. A experiência que nós tivemos
Nós tínhamos um recurso nas mãos. Nós poderíamos comprar um templo novo, nós poderíamos vender o que nós tínhamos, pegar aquele recurso, podíamos fazer alguma coisa, um negócio e alcançar alguma coisa maior, mas Deus tinha muito mais para nós. Hoje nós estamos num espaço 10 vezes maior do que aquele que nós sonhamos no início. O que é que você tem nas suas mãos? Deus quer transformar isso. Deus quer transformar isso. Sabe, querido, me permita entrar em questões da igreja. Eu vi o pastor fazer um apelo aqui. E às vezes nós pensamos, né? Eu tenho pouco. Eu não estou falando do pastor, estou falando das pessoas que contribuem ou não contribuem. Às vezes a gente pensa, é pouco, eu tenho pouco. Mas quando você entrega o seu pouco, que é o seu tudo, quem é abençoado não é a igreja que recebe o recurso, é você. Porque uma das coisas que eu tenho aprendido é que a bênção vem sobre quem semeia e não sobre aquele que recebe a semente. Aquele que semeia a boa semente colhe os frutos, porque entrega ao Senhor, ou devolve ao Senhor, ou oferta ao Senhor aquilo que tem nas mãos. Eu quero fazer um desafio em você nessa noite, a entregar ao Senhor o seu pouco, que é o seu tudo. O seu pouco, que é o seu tudo. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos diante do Senhor. Quando Deus falou conosco, dá tudo para missões, que eu dou tempo de graça para vocês, foi uma experiência nossa, mas trouxe uma série de lições para nós. Deus nos tratou em muitas coisas. Então, quando Ele disse, entrega tudo, é porque nós tínhamos que aprender a dar passos de fé, a semear em terra boa. Olhar para aquilo que Deus estava fazendo e crer no que viria depois. Muitos anos atrás, eu ouvi de um pastor, no momento definidor da minha vida, um trabalho com o conselho de pastores lá em Bauru, e ele disse para mim assim: Edson, você vai saber quando alguém está com você, quando o pastor está contigo, quando ele coloca o seu povo e o seu dinheiro. Eu diria que na igreja local, e eu falo isso em relação à minha igreja, a igreja onde eu congrego, pastoreio, eu sei que a pessoa está comigo quando eu vejo duas coisas. Em primeiro lugar, porque ela está presente, ela veste a camisa, conta comigo, eu pago o preço, eu estou aqui. Mas eu também vejo quando a pessoa contribui, quando a pessoa é capaz de ir aos limites, porque ela acredita no que Deus está fazendo,
e ela crê nas promessas que Deus já fez. Aleluia, Jesus. Então eu estou junto, eu quero viver isso. Eu quero viver o que Deus está fazendo. Eu quero viver o que Deus vai fazer. Eu quero experimentar isso na minha vida também. Então conta comigo. Duas semanas atrás estava compartilhando sobre a história da igreja, comemorando antecipadamente os 90 anos da Bereana. E eu estava falando isso para eles. Deus está requerendo coisas nossas. E eu quero dizer a mesma coisa nessa noite aqui. Deus está requerendo coisas novas de você. Um compromisso novo, mais profundo. Deus está requerendo de você algo que vai além da frequência de um culto. Deus está requerendo desse povo que Ele tem levantado nesse lugar algo que vai além. E não importa se você sabe muito, sabe pouco, estudou muito, se tem muito recurso, pouco recurso, se você faz muitas coisas ou não faz, se tem muito talento, pouco talento, não importa. O pouco nas mãos de Deus, se é o seu tudo, Deus multiplica. Mas o que o Senhor está pedindo de você nessa noite é um compromisso de vida. É um compromisso de vida. Deus, conta comigo. Como atleta, eu quero abandonar as coisas que me tornam lentos. Eu quero deixar as coisas que me desqualificam. Eu quero correr para o alvo que o Senhor estabeleceu para a minha vida e para esta casa ministerial. Não é à toa que essa igreja está completando os 24 anos. É uma caminhada debaixo da mão poderosa do Senhor. Mas o Senhor está pedindo de você hoje um compromisso de vida. Pastor, me permita, eu quero ir além um pouquinho, ok? Será que é possível trazer o gasofilaço de volta? Com certeza. Porque eu quero fazer um desafio nessa noite. E o desafio é: eu estou nesse lugar porque Deus me plantou aqui. E eu quero viver as promessas do Senhor. Eu creio nas promessas do Senhor. Eu creio no que Deus vai fazer nesse lugar. E porque eu creio no que Deus vai fazer nesse lugar, eu quero celebrar diante do Senhor o meu compromisso de vida com uma oferta. Eu sei que muitos de vocês já trouxeram oferta, mas eu quero desafiar a dar nova oferta e a selar isso diante de Deus. No dia da celebração do aniversário da igreja, dizer: Deus, eu selo o meu compromisso de vida com essa casa ministerial diante do Senhor, porque eu creio nas promessas que o Senhor tem dado. Eu creio no que o Senhor tem falado sobre este lugar. E nós vamos receber a coroa, porque vamos cumprir a nossa carreira até o fim. E eu quero fazer parte disso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Por isso, enquanto estivermos cantando aqui, eu quero desafiar você a fazer uma oferta. Só que você não vai fazer a oferta no seu lugar. Se você fizer a oferta, você vai vir aqui à frente, porque é um compromisso de vida com o Senhor. É um compromisso de vida com o Senhor. E então dizer: Deus, eu saio do meu lugar, eu dou um passo para fora do momento da cadeira onde eu estou. Eu quero sair, eu quero ir à frente, porque eu quero declarar: há um compromisso na minha vida com o Senhor e com aquilo que o Senhor está fazendo. Eu selo isso diante do Senhor. Então, mesmo que você fizer a sua oferta com o seu celular, com o Pix, você vem aqui à frente. Eu quero orar com vocês nessa noite, porque eu creio que Deus está começando algo novo nessa igreja. Há um momento novo que está surgindo aqui agora. Então, se você quiser, pode sair do seu lugar, trazer a sua oferta. Se você fizer com o Pix, vem à frente. Quero orar pela sua vida nessa noite. E quando fizer isso, diga: Deus, conta comigo. Conta comigo, Senhor.
Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. Eu selo meu compromisso de vida com o Senhor. Eu quero fazer parte desse momento, dessa história. Eu quero viver essas promessas que o Senhor tem feito para este lugar. Eu não sou daqueles que retrocedem. Eu não sou daqueles que voltam para trás. Eu sou daqueles que andam em fé. E mesmo quando as coisas não são compreensíveis, eu continuo caminhando, porque eu sei que o Senhor é comigo, o Senhor é conosco. Aleluia. Experiências profundas com o Senhor,
haverá um virar de chaves nessa noite. E haja uma mudança nessa noite. Deus, eu declaro sobre essa casa uma mudança estratégica. Oh, em nome de Jesus. Ao entrar no 25º aniversário, a igreja começa a experimentar um novo nível de autoridade. Aquilo que já tem recebido do Senhor, um novo nível de autoridade, um novo nível de expressão nessa cidade, nessa região. Eu quero declarar isso sobre essa casa ministerial, em nome de Jesus. Um lugar de gente sedenta por Jesus, sedento pelo Senhor. Pessoas que vão começar a entrar nesse lugar, atraídas pelo Espírito Santo. Pessoas que vão começar a chegar, muitas delas sem nem sequer serem convidadas, mas elas entrarão por essas portas, porque o Espírito do Senhor começará a correr. Eu tenho um coração, pastor, a história de Carlos Anacondia, na Argentina, quando ele fazia suas cruzadas, suas reuniões, seus cultos, pessoas, quarteirões de distância, ficavam libertas de demônios. Pessoas a quarteirões de distância do ambiente do culto começavam a dobrar os joelhos na calçada, porque queriam Jesus ali sem ninguém ter pregado a elas. Eu quero profetizar isso sobre essa casa. Eu quero profetizar isso sobre essa casa. O lugar onde a presença de Deus vai se expandir além das paredes, além dessas paredes. E as pessoas vão começar a ser tocadas nas calçadas, nas ruas, e vão ser atraídas para este lugar, por causa da presença do Senhor, porque aqui há um povo sedento por Jesus. Aqui há um povo sedento por Jesus. Pai, em nome de Jesus, libera sobre o teu povo, libera sobre esta casa, Senhor, a tua bênção nessa hora. Que o fluir, Senhor, da tua presença, do teu poder, seja tão intenso, Senhor. Famílias inteiras convertidas, pais que têm orado pelos filhos, vendo seus filhos voltarem, esposas orando pelos seus maridos, maridos orando por esposas, vendo seu cônjuge chegando. Pai, que o fluir da tua presença seja tão intenso nesse lugar, que não apenas as sementes plantadas germinem, mas até aquilo que não foi plantado traga frutos para esse lugar. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Não sai do seu lugar, não sai do seu lugar, fique rapidamente. O apóstolo falou de uma mudança, mas quem sabe você está aqui hoje e precisa de uma outra mudança, uma mudança na vida espiritual, uma mudança no seu relacionamento com Deus, uma mudança na sua vida. Talvez você esteja aqui hoje, está afastado dos caminhos do Senhor, está desviado mesmo, ou talvez nunca teve uma experiência com Jesus, uma experiência real com Jesus. Quem sabe agora é o seu momento dessa mudança. Ele falou de uma área, eu estou te chamando para uma outra mudança, uma mudança mais profunda, como ele pregou nesta noite, uma mudança mais que te aproxime mais do Senhor Jesus. Se você estiver aqui hoje e você ainda não teve uma experiência com Jesus, ou está desviado, eu queria convidar você para levantar sua mão onde você está e você aproveitar esta unção que está aqui, este mover que está aqui, deste lugar espiritual, onde
Só que nós não temos de Deus, não ouvimos de Deus nada, e temos feito o que vem ao nosso alcance, as propagandas, a internet, e etc, a mão de corretores. Nós não ouvimos de Deus. Deus não falou para nós, faça isso ou faça aquilo. Quem sabe nesta noite, Deus pode nos dar uma estratégia para a nossa liderança, o que fazer, como fazer. Então eu vou pedir ao apóstolo para orar por nós, para Deus falar conosco, o que vamos fazer. O imóvel está lá, um imóvel excelente, na localização no centro de Laranjeiras. O que fazer? Então eu vou pedir a ele para fazer essa oração para nós, daqui a pouquinho nós vamos encerrar. Pai, o Senhor é o dono da prata e do ouro, tudo pertence, tudo na verdade é parte do teu tesouro. Por isso nós cremos que aquele imóvel também pertence ao teu tesouro. Senhor, eu me uno a meus irmãos aqui, dizendo: Deus, não entendemos porque ainda não foi vendido, mas nós confiamos na tua soberania. Se o teu propósito, Senhor, é a venda, o Senhor tem a pessoa certa, ela está em algum lugar, esse recurso está em algum lugar. Então pedimos que o Senhor mova as circunstâncias. A tua palavra diz que nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então o que nós queremos pedir nesse momento é que o Senhor guie os teus filhos, aqueles que estão encarregados, ó Deus, dessa parte administrativa da igreja, que é a venda daquele imóvel, para que eles tenham o discernimento, para que eles vejam como o Senhor está vendo, para que eles vejam com o teu olhar, e eles possam então, ó Deus, encontrar o caminho certo. Deus, não permita os teus filhos estarem indo de um lugar para o outro, batendo em portas que não são as portas certas. Conduz os passos dos teus filhos para a porta certa, para que, ó Deus, a pessoa certa, ou a empresa certa, ou o intermediário certo apareça e o recurso venha. Nós queremos declarar nesse momento desembaraçado, ó Deus, todo o processo daquele imóvel. Aquilo, Senhor, que o inimigo possa ter colocado embaraçando o processo, seja desfeito, e os teus anjos sejam destacados nesse momento, para retirar, ó Deus, todo embaraço no mundo espiritual. Tira os nós, tira as amarras, ó Deus, desfaz tudo aquilo que foi feito no mundo espiritual, ó Deus, contra a venda daquele lugar. E ó Deus, aquilo seja liberado, é para a glória do teu nome. Nós declaramos, Pai, desentendido, desembaraçado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Você pode dar 3 abraços aí, 3 pessoas diferentes, diga para ela, uma caminhada diferente, coisas diferentes, profundas, Deus vai fazer na sua vida. Você deu um passo de fé hoje muito forte, muito forte. Deus vai fazer nascer, Deus vai fazer brotar. Queremos ouvir os testemunhos. Senta só um pouquinho. Se você já abraçou, já foi abraçado, e já foi abraçado, senta um minutinho só. Daqui a pouquinho nós vamos encerrar. Oh, varão de Deus.